Olá, pessoal. Bom, a nossa primeira matéria vai ser basquetebol, ok? A gente vai fazer só uma introdução à história, alguns momentos importantes que teve, tá bom? Alguns acontecimentos. A gente não vai entrar em parte de regras, ok? Até porque é um pouco difícil o basquetebol, então a gente vai fazer uma introdução à história, ok? E os seus acontecimentos. Tipo, quem inventou, onde que foi, o que que aconteceu, como que era no começo, certo? O que que mudou de lá para cá com os acessórios, certo? Bom, o basquetebol ou bola ao cesto, né, que é o nome que se dá ao basquete, se dava quando foi inventado. É um jogo desportivo, né, coletivo inventado em 1891. Se vocês quiserem fazer em forma de tópicos, para vocês estudarem, quem achar melhor, que vai ficar melhor para estudar, pode fazer em forma de tópicos, ok? Então vamos continuar. Ele foi inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, na Associação Cristã de Rapazes ou Associação Cristã de Moços, ok? De Springfield, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por que em algumas, nas pesquisas que eu fiz, algumas vêm Associação Cristã de Moços e outras Associação Cristã de Rapazes. Então, qualquer uma das duas formas está certa, ok? Ele é disputado por duas equipes de 12 jogadores, 5 em campo e 7 suplentes, ou seja, fica 7 de reserva, ok? Ao contrário do vôlei, que no vôlei são 6, né, em quadra, e 8 de reserva. Que tem como objetivo passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto colocado nas extremidades da quadra, seja num ginásio ou ao ar livre. Beleza. Os cestos servem para marcar os pontos, certo? Só que antigamente era de outra forma. Daqui a pouco a gente chega lá. Os aros que formam cestos são colocados a uma altura de 3 metros e 5 centímetros de altura. Bem alto, né? Que o homem mais alto do mundo tem 2 metros e pouco, né? Então, a cesta é bem alta. Os jogadores podem caminhar no campo desde que driblem, batam a bola contra o chão, porque eles não podem mudar o passo sem bater a bola no chão, porque é falta, considerado como falta. A cada passo dado que eles dão, eles têm que bater a bola no chão, certo? Também é possível executar um passe, ou seja, passar a bola em direção a outro companheiro da equipe. Ele pode tanto quicar a bola no chão e sair do lugar com ela, ou passar a bola para o seu parceiro, ok? O basquetebol é um desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. É bom anotar, ok? Então, se eu perguntar lá assim, desde quando que o basquete faz parte dos Jogos Olímpicos? Então, ele faz parte dos Jogos Olímpicos desde o verão de 1936 em Berlim. O nome vem do inglês, basquetebol, que significa literalmente bola no cesto. Então, o significado de basquetebol é bola no cesto. É um dos esportes mais populares do mundo. Outra data importante. Em dezembro de 1891, o professor de educação física canadense James Naismith, do Springfield College, então denominada Associação Cristã de Rapazes ou Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, nos Estados Unidos, recebeu uma tarefa de seu diretor de criar um desporto que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso, o que impedia a prática do beisebol e do futebol americano, porque o beisebol é jogado ao ar livre, né? E o futebol americano também. James Naismith logo descartou um jogo que utilizasse os pés
ou com muito contato físico. Por quê? Para evitar lesões, certo? Então, geralmente, já vários esportes utilizavam bola e muitos jogados com os pés. Então, ele queria um esporte que evitasse usar os pés, né? Que não utilizasse os pés e que tivesse pouco contato físico, pois poderia se tornar muito violento devido às características de um ginásio. Local fechado e com piso de madeira, porque antigamente os pisos eram de madeira. Então, tinha que ser um esporte mais tranquilo, né? Que tivesse pouco contato físico e que evitasse lesões também, que tivesse poucas lesões, sim, ou não tivesse nenhuma lesão. Logo escreveu as 13 regras básicas do jogo e pendurou um cesto de pêssego a uma altura que julgou adequada, 10 pés, equivalente a 3 metros e 5 centímetros de altura, que se mantém até hoje. Tá. Quando ele escreveu as regras, o cesto que era utilizado não era o cesto que é utilizado hoje, porque o de hoje tem o cesto e a bola passa, né? Antes não, tinha um fundo, aí cada ponto tinha que ir lá e tirar a bola de dentro do cesto. A quadra possuía aproximadamente metade do tamanho da atual. Ou seja, a quadra era um pouco menor da que tem hoje. Em contrastes com as redes de basquete moderno, em cesta de pêssego manteve sua parte inferior e as bolas tinham que ser retiradas manualmente após cada cesto. Ou seja, é o que eu falei, porque elas eram fechadas por baixo. Então a bola entrava e não tinha como sair. Hoje elas são abertas. O que provou ser ineficaz. Dessa forma, um buraco foi perfurado no fundo da cesta, permitindo que as bolas fossem retiradas a cada vez com uma longa vara. Os cestos de pêssegos foram utilizados até 1906, outra data importante. Então, se por acaso perguntar, os cestos de pêssego foram utilizados até que ano? Então, até 1906, ok? Quando foram finalmente substituídos por aros de metal com tabela. A tabela é aquele quadrado maior, certo? Então, vamos continuar. Uma outra alteração foi feita logo cedo, de forma que a bola apenas passasse pela cesta, abrindo caminho para o jogo que conhecemos hoje. Uma bola de futebol foi usada para acertar as cestas. Sempre que uma pessoa arremessava uma bola na cesta, a sua equipe ganharia um ponto. Beleza, então, olha as informações. Os cestos, antigamente, eram de pêssegos, eram fechados e eles jogavam com uma bola de futebol. A equipe com maior número de pontos ganhava o jogo. As cestas foram originalmente pregadas ao balcão do mezanino da quadra de jogo, mas isso se provou impraticável quando os especuladores no balcão começaram a interferir nos arremessos. A tabela foi introduzida para evitar as interferências, que teve o efeito adicional de permitir os rebotes. Então, antes de fazer a tabela, não havia os rebotes, né? Não tinha como fazer rebote. Aí, com a introdução da tabela, aí sim teve os rebotes. Porque antes era um balcão, era o cesto e um balcão, então não tinha um rebote. Não tinha como fazer rebote, porque aí geralmente ou a bola ficava lá em cima ou ela saía da quadra. Então, com a tabela, dá a oportunidade da bola bater na tabela e voltar. Aí sim os jogadores pegam o rebote. Certo? Então, esse é o basquete. Essa é só uma introdução. Aqui tem a fotinha do James Naismith, que é o inventor do basquete. Ok? Só para vocês terem uma noção. Aqui está o cesto, né? De pêssego.
que não era de metal. Aí aqui dá para ver que ele era fechadinho. A bola de futebol. Aqui é a primeira quadra de basquete, né? No Springfield College, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Dá para perceber que era um lugar fechado, né? Dá até a impressão de ser uma sala, um cômodo. Não deveria ser muito grande. Mas dá para vocês terem uma noção. Bom, o primeiro jogo de basquete foi disputado em 20 de janeiro de 1892. Mais uma data para vocês colocarem. Se você estiver fazendo em forma de tópico, vai ficar mais fácil para vocês estudarem, certo? Então, o primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892. Com 9 jogadores em cada equipe e utilizando-se uma bola de futebol. Então tá, o jogo hoje são 5 em quadra e 7 reservas. Certo? Sendo visto apenas por funcionários da Associação Cristã de Moços, ou seja, foi um jogo que ficou só os funcionários que assistiram a esse primeiro jogo. Cerca de 200 pessoas viram o jogo, que terminou com o placar de 1-0, sendo a cesta feita de uma distância de 7,6 metros. Equipes de 5 pessoas passaram a ser o padrão por volta de 1897, 1898. Ok, então. Então, assim, não era fácil, né, de fazer as cestas por causa do o cesto, né, que eles utilizavam. Então, não era fácil fazer as cestas. Aí, com a criação da tabela, facilitou bastante. O basquete feminino iniciou-se, mais uma data, o basquete feminino iniciou-se em 1892, quando a professora de educação física do Smith College, Sanda Bertelson, adaptou as regras criadas por James Naismith. A primeira partida aconteceu em 4 de abril de 1896, guardem bem essas datas, ok? Do primeiro jogo feminino, quando que iniciou, quando que foi o primeiro jogo, tá? Onde que aconteceu. A Universidade de Stanford venceu a Universidade da Califórnia. Então, beleza. O basquete feminino iniciou-se em 1892, mas a primeira partida aconteceu em 1896. E foi a Universidade de Stanford contra a Universidade da Califórnia. Ok? História do basquete no Brasil. Bom, a prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano Augusto Louis introduziu o desporto na Associação Atlética Mackenzie College de São Paulo. Então, beleza. Em 1896. Então, quer dizer, no mesmo ano que ele introduziu o basquete no Brasil, aconteceu a primeira partida do basquete feminino, certo? No Rio de Janeiro, teriam acontecido em 1912 o primeiro jogo de basquete na Rua da Quitanda, ou seja, aconteceu ao ar livre, em um lugar aberto, com a American Football Club, tendo sido o primeiro clube carioca a introduzir o desporto nessa cidade, incentivado por Henry J. Sims, diretor da Associação Cristã de Moços. Então, se por acaso
durante a nossa... Eu vou fazer revisão com vocês. Se por acaso perguntar, quem que era o diretor da Associação Cristã de Moços? Então, era Henry J. Sims, ok? E qual que era... Quem que disputou? O American Football Club, tendo sido o primeiro clube carioca a introduzir, né, o desporto na cidade. Então, beleza. O desporto foi na cidade do Rio de Janeiro, em 1912, pelo American Football Club. Ok. História do basquetebol em Portugal. A introdução do basquetebol em Portugal deu-se em 1913. No Brasil foi em 1896, né, em São Paulo, e em Portugal, em 1913, pelo professor de educação física suíço Rodolfo Horney, que exerceu a sua atividade em Lisboa durante 12 anos. Então, beleza. Aqui no Brasil, foi o Augusto Luiz, né? Ele é um norte-americano. E em Portugal, foi o professor de educação física suíço Rodolfo Horney. Ok? A primeira prova interregional realizou-se em 1922, entre Lisboa, Porto e Coimbra, sendo esta última a vencedora. 5 anos mais tarde, a 17 de agosto de 1927, foi fundada a Federação Portuguesa de Basquetebol. Bom, então beleza. Então vamos lá. A primeira prova interregional foi realizada em 1922, entre Lisboa, Porto e Coimbra. E Coimbra foi a vencedora. 5 anos mais tarde, aos 17 de agosto de 1927, foi fundada a Federação Portuguesa de Basquetebol, FPB. Guardem as siglas, não esqueçam. Anotem. FPB, Federação Portuguesa de Basquetebol, certo? Na cidade do Porto. Já o primeiro campeonato português de basquetebol foi disputado em 1932, 1933. Então tá, a federação foi fundada em 1927, na cidade do Porto, e o primeiro campeonato português de basquete foi disputado em 1932, 1933, saindo vencedor o Sport Clube Conibricense, ok? Aos 18 de junho de 1932, é fundada a Federação Internacional de Basquetebol, sendo Portugal um dos 8 países fundadores. Ok, então Portugal foi um dos fundadores da Federação Internacional de Basquetebol. O primeiro encontro de basquetebol feminino ocorreu em 1934. Nesse mesmo ano, a FPBE, o que significa FPB? Federação Portuguesa de Basquetebol, passa a sua sede para Lisboa, por intervenção da Confederação Portuguesa de Desportos. Hoje em dia, o basquetebol é um segundo desporto que mais praticantes tem em Portugal. Conta com 25.550 atletas federados, ou seja, eles têm uma federação, né? E os atletas aderem a essa federação. Característica. Só ver aqui. Características. O cesto é um nome comum que se dá ao encestar, fazer a bola passar pelo aro. E então, marcam-se pontos, dependendo do local e das circunstâncias do cesto. Se for cesto dentro do garrafão, nome comum dado à área restrita. Então tá, se está dentro do garrafão, área restrita. Obtém-se 2 pontos. Quando se faz o ponto dentro do garrafão, que é na área restrita,
marca 2 pontos. Se for fora da linha dos 6,25 metros, obtém-se 3 pontos. Se for lance livre após uma falta, o cesto equivale a 1 ponto. Então tá, se a equipe adversária marcou uma falta, a gente faz o lance livre, 1 ponto. As equipes devem fazer pontos sempre do lado oposto. É o meia quadra de ataque e defender o cesto do seu lado. Na meia quadra de defesa, obviamente a equipe que defende tenta impedir que a equipe que ataca de fazer cesto através da marcação, da intercepção, de passes ou até mesmo do bloqueio ou ao lançamento. Os jogadores penduram-se no aro com a bola para fazer espetáculo. Geralmente é o que acontece nos jogos profissionais, né? O pessoal vai e quer fazer uma graça, aí te pendura lá com a bola. No entanto, contatos físicos mais fortes são punidos como falta. Se o jogador fizer 5 faltas, terá que ser substituído e não poderá voltar ao jogo. A partir da quarta falta coletiva de uma equipe, a equipe adversária tem o direito a lance livres cada vez que sofrer falta. As faltas efetuam-se da seguinte maneira: se o jogador faz falta ao atacante e este encesta, os 2 pontos contam-se e esse jogador tem direito a um lance livre. E se não acertar, os outros jogadores irão tentar apanhar a bola, que é o chamado rebote. Se a falta for cometida e o atacante não conseguir encestar, terá direito a 2 ou 3 lances livres, dependendo do local onde foi cometida a falta. Atualmente, o basquete internacional encontra-se organizado pela FIBA, Federação Internacional de Basquetebol. As suas determinações valem para todos os países onde o basquete é jogado, exceto para a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos, NBA, que mantém regras próprias um pouco diferentes das regras internacionais. A expectativa é que as duas entidades se aproximem cada vez mais os regulamentos. Então, não é interessante ficar regulamentos diferentes. Então, elas estão tentando aproximar ao máximo os regulamentos de uma da outra, ok? Lembrando que FIBA é Federação Internacional de Basquetebol. É bom anotar. Para os jogos regulamentados pela FIBA, o tempo de jogo oficial é de 40 minutos. Uma dica importante, 40 minutos de jogo. Dividido em 4 períodos iguais de 10 minutos cada. Entre o segundo e o terceiro período, há um intervalo de 15 minutos. Invertem-se as quadras de ataque e defesa das equipes. Logo, cada equipe defende em 2 períodos cada cesto. Ao contrário dos outros desportos coletivos, não há sorteio para definir-se de quem é a posse de bola no começo do jogo. A bola é lançada por um árbitro ao alto, né? E os jogadores tentam rebater a bola para ver quem que começa, ok? Não é permitido sair dos limites da quadra e nos jogos oficiais também não é permitido que os jogadores levem a bola para a quadra de ataque e retornem para a quadra de defesa. Além disso, há também a limitação de tempo, 24 segundos, para executar uma jogada. Ou seja, eles têm 24 minutos para fazer uma cesta. Não importa se é do meio da quadra ou se é da área restrita, entendeu? Então, eles têm 24 segundos para cada jogada. Ou seja, eles têm que marcar um ponto entre esses 24 segundos. Para executar uma jogada, e a proibição de que os atletas saltem e retornem ao chão, com os 2 pés ao mesmo tempo, com a posse de bola, sem executar o lançamento ou passe.
As faltas são cobradas da lateral de quadra, assim como as demais violações. No entanto, no caso da equipe cometer mais de 4 faltas num período, as faltas do adversário passam a ser cobradas de forma de lance livre. Então, se a equipe já tem 4 faltas, cada falta que ela for marcar, a outra equipe vai fazer um lance livre, como punição para eles. O jogador posiciona-se numa linha de 4,60 m do cesto e lança sem a marcação dos rivais, ou seja, o lance livre, né? O lance livre também é cobrado quando um jogador sofre falta no momento em que está tentando encestar, independentemente do número total de faltas da equipe adversária. Além da NBA, que é considerada uma liga muito emocionante e espetacular, o principal torneio de clubes de basquete é a Euroliga. Se por um lado a NBA conta com os jogadores de maior poder defensivo e de força, a Euroliga conta com os jogadores mais cerebrais e técnicos. Já entre as seleções, os torneios mais importantes são o Mundial da FIBA, né? Federação Internacional de Basquetebol, e os Jogos Olímpicos. O basquete em cadeira de rodas é uma modalidade bastante conhecida entre os desportos para pessoas com necessidades especiais. O mini basquetebol é uma forma de disputa do desporto para crianças com menos de 12 anos. Foi desenvolvido como uma forma divertida de se descobrir o basquete. Ou seja, as crianças aprendem desde cedo a jogar, né? Algumas regras são diferentes do basquete tradicional. A altura da cesta, né, do ar até o solo, é de 3,05 m. O tempo de jogo recomendado pela FIBA é de 2 períodos de 20 minutos. No entanto, alguns estados criam adaptações e esta regra visando um maior desenvolvimento de jogo. Ou seja, é a metade do tempo dos adultos, para a criança é a metade do tempo. Ok? Bom, o que eu quero que vocês façam? No final, a gente vai parar por aqui, nessa aula. Vocês vão fazer um relatório, pode fazer em forma de tópicos, da maneira que vocês acharem que vai ficar mais fácil para vocês estudarem, certo? Por quê? Porque isso será cobrado. Então, vocês vão fazer um relatório. Eu quero que vocês coloquem no final do relatório de vocês o nome e a série, ok? Para mim validar a atividade. Então, vocês façam um relatório e me enviem para me validar a atividade, ok? Obrigada.